palavra que vamos trazer aos irmãos está relacionada com alvo, metas, planejamento e unidade. Nós precisamos saber de onde vem me deu um chute aqui, já vou chegar. Nós precisamos saber de onde nós viemos, ou seja, a nossa origem, para que estamos aqui. Isso diz respeito à nossa missão e para onde vamos, nosso futuro. Se você não tem resposta para essas perguntas, você não sabe por que você está vivendo. Então, nós vamos viver por viver. Você vai viver um dia, outro dia, e tudo vai parecer sem sentido, porque você não tem razão para estar aqui. Você não sabe o porquê de você viver neste mundo. Então, além de saber de onde viemos, isso implica em conhecer as Escrituras e descobrir lá, nós somos criação de Deus. Para que nós estamos aqui? Nós falamos sobre a missão da igreja e a nossa missão em particular, no início, e para onde nós vamos. Nós temos um futuro e vivemos aqui na expectativa do futuro. Nós não vivemos em função do tempo presente, mas em função do que está reservado para nós. A nossa motivação são as promessas de Deus para uma vida bem superior à que nós temos hoje. Isso não significa que não tenhamos que viver toda a plenitude, não possamos viver toda a plenitude. Podemos, devemos e temos condições de viver toda a plenitude que Deus nos deu para viver aqui. Mas nós temos uma motivação que é a volta de Jesus, é o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Mas para viver aqui nós precisamos ter um alvo, e para termos razão para viver, porque todas as outras razões, você pode ter N razões para trabalhar, para estudar, mas se essas razões não estiverem dentro do contexto bíblico, suas razões não vão encher, não vão satisfazer você. Você conquista uma coisa, depois fica frustrado, vai querer conquistar outra e vai continuar frustrado. Só uma maneira de você sentir-se realizado é ter um alvo, e esse alvo é compartilhar a vida que você tem hoje com Cristo para outras pessoas. O seu alvo deve ser ganhar pessoas para Jesus. Meta. Nós vamos falar sobre meta. A nossa meta como igreja é ganhar mais uma pessoa em um ano. Planejamento fala de como vou chegar lá. E unidade de propósito também é importante, para que não se vá a lugar nenhum sozinho. É preciso que nós estejamos juntos, movidos por um só propósito, empenhados no mesmo alvo, na mesma meta, planejando juntos, conversando juntos sobre o que queremos e como vamos chegar lá. É preciso então que haja unidade. Alvo é diferente de meta. Nós temos falado muito sobre alvo, especialmente da última vez, e para você entender melhor, nós vamos comparar os dois como uma escada. E a escada vem logo aí. O alvo é como se fosse o último degrau da escada, e as metas como se fossem cada degrau da mesa.
Para você alcançar o alvo, você precisa ter metas. E à medida que você vai alcançando as metas, você vai se aproximando mais e mais do alvo. Então você não alcança um alvo sem estabelecer metas. Então é preciso que você tenha um alvo, tenha metas para atingir o alvo e que você tenha um planejamento. O que vou fazer para alcançar as metas rumo ao alvo? Nós precisamos ter isso bem definido em nosso coração e mente. Então, nós temos um alvo: resgatar os perdidos e levá-los a Jesus. Para alcançarmos o alvo, nós estabelecemos uma meta. A meta é ganhar mais uma pessoa em um ano. Já passaram 48 dias, não do último culto de líderes, mas quando a campanha foi lançada bem depois do culto de líderes, foi no dia 23 de março, né? E nós lançamos a campanha. Faltam 317 dias para eu e você alcançarmos o alvo. 317 dias. Talvez você veja, tem muito tempo. Quando você acordar, já chegou, terá chegado o final desses dias, se você não começar a trabalhar agora, e assim caminhar agora, você não vai alcançar o alvo. Hoje nós queremos o nosso... Então, para alcançar a meta, nós precisamos de planejamento. E a questão é como eu vou alcançar a meta, como vou chegar lá, como vou ganhar mais um até o dia 22 de março de 2015. Nós queremos nos deter agora, nesse primeiro momento, especialmente na questão do planejamento. Deus não fez o universo de qualquer maneira, mas houve um planejamento, e Deus é um Deus que planeja. As Escrituras exaltam a sabedoria de Deus e nos incentivam a buscá-la para todo e qualquer planejamento. Provérbios 8, de 1 a 21, fala sobre a sabedoria, a importância de eu e você buscarmos sabedoria. Uma das coisas que nós mais precisamos para planejar. Provérbios 8:1 diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês todos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. Para os que têm conhecimento, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu conselho é sensato,
A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. É uma das coisas mais belas que as Escrituras dizem sobre a sabedoria de Deus. E essa sabedoria nós a encontramos em Deus e através da sua palavra. A sabedoria de Deus esteve presente no planejamento das obras da criação. Continuando aí no texto de Provérbios 8, a partir do verso 22, o Senhor fala, a sabedoria continua falando, a personificação da sabedoria. Na realidade é Deus falando, mas ele se vale de uma figura, a própria sabedoria, que é dele, para poder expressar-se. Então, a sabedoria continua dizendo: o Senhor me criou, ou algumas versões dizem: o Senhor me possuía, como o princípio do seu caminho, ou domínio, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. E eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Deus criou tudo por etapas. Nós vemos isso no primeiro capítulo de Gênesis, mas eu quero citar os versos 3 a 8. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o primeiro dia. Isso foi o que Deus fez no primeiro dia. Há quem pense que o mundo foi criado, o mundo passou a existir em várias eras. Se você crê assim, não encontraria em nada a palavra de Deus. Eu não afirmo que é nem que não é. Um dia para Deus são como 1000 anos como um dia, então não faz muita diferença não. Mas isso aí não é o ponto central. A segunda etapa da criação é o segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, as que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Então Deus não faz tudo de uma vez. Deus faz as coisas por etapas. Por isso nós falamos de metas. Metas são etapas para você atingir um alvo. As coisas não são feitas de uma vez, ainda que Deus as pudesse fazer. Mas depois de fazer o que Deus fez, de criar o que Deus criou, Ele avaliou tudo o
que fez e viu que havia ficado muito bom. Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus concluiu o que começou a fazer. Muitas pessoas começam, mas não terminam o que começam. Vão até um certo ponto e param, desistem. Deus concluiu o que Ele começou a fazer. O texto diz assim: foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Depois de concluir tudo, Deus descansou. E a palavra sábado significa cessar. É a palavra usada aqui para dizer que Deus descansou. A palavra sábado significa cessar as atividades, parar aquilo que vinha sendo feito. E o fato de ele ter descansado significa que ele fez o que tinha que ser feito. Deus também não fez o homem para pecar, mas com a capacidade de escolher pecar. Porque Deus, e porque sabia que o homem escolheria pecar, Deus providenciou com antecedência a provisão, a solução para o pecado. E com isso nós estamos querendo dizer que Deus não é um Deus que faz as coisas em cima da hora. Deus não é um Deus que faz as coisas de improviso. Deus não é um Deus que cria assim atabalhoadamente, agora eu vou fazer, faz de qualquer jeito. As coisas com Deus são muito bem planejadas. E a Bíblia diz que nós devemos ser seus imitadores. 1 Pedro 1,18, 21 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido ou escolhido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aqui fala de Jesus como o cordeiro que Deus escolheu ou conhecido antes da criação do mundo. Não havia nem mundo e Deus já tinha preparado o cordeiro. Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Para Deus, o cordeiro já estava morto desde a criação do mundo, porque ele planejou que ele deveria ser morto, que ele deveria ser imolado. Porque Deus sabia que o homem ia pecar, ele já providenciou o meio e o modo pelo qual ele poderia ser salvo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para cada propósito de Deus. Eclesiastes 3, de 1 a 8 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E para cada ocasião há uma atitude diferente da outra. Temos que estar atentos a isso. Há um tempo para cada propósito. Então nós temos que conhecer o tempo que estamos vivendo, o que temos que fazer e o tempo que temos para alcançar o nosso alvo e as metas que temos que estabelecer para alcançá-lo. Deus, ao dar a sua lei ao povo por meio de Moisés, ele disse como ele queria cada coisa, determinando dias, meses e anos,
Por exemplo, a Páscoa, ele determinou que fosse no primeiro mês do ano e disse que ela deveria ser celebrada ao entardecer do 14º dia, quando o cordeiro deveria ser imolado ao entardecer. O dia de Pentecostes seria 50 dias depois do início da festa dos pães asmos, que era uma sequência da Páscoa e que começava no domingo, que hoje chamamos de Páscoa, que na realidade não existe domingo de Páscoa. O que existe é o domingo, o primeiro dia da semana, depois que o cordeiro foi imolado. A festa dos tabernáculos era realizada aos 15 dias do 7º mês. Eu estou mostrando que Deus estabelece critérios, estabelece, planeja, e tudo com muita antecedência. Ao determinar a construção do tabernáculo, Deus disse como queria que ele fosse construído. Ele diz assim: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Não é o que Moisés ia achar que devia de fazer, é aquilo que Deus mostrou nos mínimos detalhes. Deus designou e capacitou as pessoas para confeccionarem tudo para o tabernáculo, exatamente como havia sido mostrado para Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhe ordenei. Então, vejam Deus planejando as coisas, Deus fazendo as coisas, Deus dando ordens, Deus dando diretrizes, Deus dando direção. O Senhor disse onde, como cada tribo devia acampar-se durante a caminhada no deserto. Essas coisas me encantam, me fascinam, porque eu vejo um Deus tão preocupado, tão ordeiro, tão organizado, e eu gosto disso. Tem gente que não gosta, mas a Bíblia ensina que é assim que Deus age, assim que Deus faz, e eu acho e entendo que é assim que nós devemos fazer. O Senhor disse onde como cada tribo devia acampar-se durante a caminhada do deserto, que durou 40 anos. Ele diz: os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Também determinou como cada tribo deveria partir e como cada uma deveria acampar-se, ou seja, partir e chegar. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partir. Quando veio ao mundo, Jesus previu com detalhes cada experiência que lhe estava reservada. Isso significa que as coisas não foram obra do acaso, nem feitas em cima da hora, nem de qualquer maneira. Eu vou ler apenas o menor texto que fala sobre isso, que está em Marcos 8, 31 e 32 lá. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, outro texto: ao celebrar a última Páscoa, Jesus disse como e onde ela seria realizada.
finalmente chegou o dia dos pães lá, os pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comemorar a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Foi algo preparado com muita antecedência, que já estava no seu coração, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, tudo foi cuidadosamente planejado, tudo foi cuidadosamente profetizado. Existem mais de 600 profecias acerca de Jesus no Velho Testamento. As Escrituras dizem que nós somos cooperadores de Deus, pois nós somos cooperadores de Deus, diz o texto. Como cooperadores de Deus, nós devemos descobrir o que, como e quando Ele quer e nos unirmos a Ele no seu planejamento e propósito. Não cabe a mim, a você, fazer um planejamento à parte de Deus, mas um planejamento que realmente esteja de acordo com o planejamento dele, com o propósito dele. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu posso ter planos, pode fazer projetos e posso fazer o que eu quiser, mas isso não vai dar em nada se não forem os planos de Deus, não forem os projetos de Deus. E se o meu planejamento, eu tenho que planejar, tenho. Isso implica em buscar a presença de Deus, implica em orar, implica em ler a Bíblia, implica em disciplina e N coisas. Mas eu tenho que estar afinado com Ele. Por isso que precisamos orar e pedir direção quanto ao que fazer e como fazer. Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração para quem não sabe a vontade de Deus. Então eu não sei, então Senhor, faça a tua vontade, porque eu não sei. E é uma oração que você pode fazer quando você não sabe, mas ela não traz direção a essa oração. Eu tenho que pedir: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer para isso. Se eu não sei porque a resposta ainda não veio, é uma coisa. Agora, se eu não sei porque eu não busquei a direção, isso também é outra coisa. O reino de Deus deve ter prioridade em nossas vidas, em nossa vida e ministério. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas. Eu e você não vamos chegar a lugar nenhum se nós não priorizarmos o reino de Deus. Eu não tenho que priorizar o reino de Deus para alcançar o que eu quero alcançar. Eu tenho que priorizar o reino de Deus como resultado de uma consciência de que isso é o que eu tenho que fazer, independente do que eu vou colher ou não. Essa é a vontade dele para a minha vida, esse é o plano dele para a minha vida. É através desse princípio que ele vai realizar os seus planos e seus projetos na minha vida. A Bíblia afirma que Deus tem planos a nosso respeito. Jeremias 29, 10 e 11. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. E ele cumpriu.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Nós não temos que temer, entregarmos-nos totalmente nas mãos de Deus, de entregar a nossa vida sem medo. Não tem por que temermos. Não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. E é isso que nós temos que buscar. O apóstolo Paulo nos ensina a correr de tal modo que alcancemos o que Deus tem planejado para nós. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele não está dizendo, eu vou correr do meu jeito, eu vou correr para ganhar o prêmio que eu quero. Não, é o prêmio que o Senhor estabeleceu. É o alvo que Ele estabeleceu, é o que Ele quer que eu e você façamos. Eu vou correr para alcançar isso. O texto mostra que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso fazer algo separado de Deus, mas existe aquilo que cabe a mim fazer. Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. A missão de ganhar pessoas para Jesus, de levá-las ao conhecimento dele, não foi dada aos anjos, foi dada a nós. Nós devemos nos empenhar para alcançar os valores eternos. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu continuo dizendo que eu já disse, não sei se foi no domingo passado, muitas vezes nós corremos atrás de alvos terrenos, valores terrenos. Tem que correr bem, mas não faça disso o alvo principal da sua vida. Nós temos que correr, o alvo principal da nossa vida são os valores eternos, porque é isso que vai permanecer. Tudo que você fizer aqui vai ficar aqui. Para alcançar nossas metas e alvos, precisamos ter um planejamento. Paulo diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não faça as coisas de qualquer maneira, não estou dando murro no ar. Eu sei o que eu quero, persigo este alvo, persigo o que Deus colocou diante de mim. Para alcançar nossas metas e alvos, precisamos ser disciplinados. Já citamos tantas vezes esse texto, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, não se consegue nada sem trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus, o Senhor nos dá tempos de refrigério, precisamos separar tempo para isso, mas nós não podemos esperar que as coisas caiam assim do céu. Quando eu falo isso é no sentido errado. Deus manda muita coisa dele, com certeza. Agora, Ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que falar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que ser disciplinado. Para alcançar nossas metas e alvos, precisamos deixar as coisas que nos impedem de atingir o alvo. Filipenses 3, 7 a 12. Ao longo da sua vida, Paulo ajuntou valores. Eram valores que ele pensava de cunho espiritual. Eram valores que ele tinha como os melhores. Até que ele encontrou Jesus.
E ele descobriu que tudo que ele fazia para agradar a Deus era esterco, não representava nada. Esse texto nós já examinamos ele com vocês bastante vezes. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ele descobriu que ele devia buscar esses valores, porque para isso ele tinha sido alcançado. Ele não foi salvo para viver uma vida de inércia, de apatia, de indiferença, de busca de interesses próprios, pessoais. Para alcançar a vitória, nós precisamos fixar nossos olhos nas metas e alvos que temos diante de nós e não olhar para trás. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Você pode ter tido muitas experiências negativas no passado. Eu tenho uma coleção de experiências assim, já compartilhei algumas com vocês, mas todos nós temos uma série de experiências negativas que nos servem hoje nos servem de exemplo de coisas que nós não devemos fazer mais. Mas o fato de termos errado no passado não significa que não vamos tentar novamente e não vamos tentar da maneira certa. Por que não conseguimos? O que houve? Onde falhamos? Porque Deus nunca falha. Então vamos começar tudo de novo. Vamos fazer tudo direito, se não fizemos da primeira vez. Vamos tomar tenência, tomar vergonha na cara e fazer as coisas como têm que ser feitas. Devemos ver os desafios que temos diante de nós como metas e alvos a serem alcançados, e não como barreiras e impedimentos. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, como Paulo as via, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Pede a Deus direção para trazer luz sobre as dúvidas que porventura você tem. Jesus tinha como alvo bem definido fazer a vontade do Pai e concluir a sua missão. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse era o alvo que Jesus tinha para a vida dele e a razão dele estar aqui. Eu me alimento da vontade de Deus. Ela é meu alimento, é o meu sustento, é a minha motivação, é a minha razão de viver. Será que nós temos esse algo na vida? Eu quero que a minha vontade prevaleça, ou eu quero abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus prevaleça?
No final de sua vida terrena, Jesus afirmou que tinha cumprido a missão que o Pai lhe dera. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Ele recebeu uma missão, ele veio, ele realizou a missão e disse: ó, terminei. Fiz tudo que estava planejado. O apóstolo Paulo deu-se totalmente para alcançar o alvo de Deus para a sua vida e ministério. Ele disse: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ele disse que não importava se ia perder a vida ou o que ia acontecer com ele, o que ele queria era terminar o que Deus tinha dado para ele fazer. Você tem em mente, talvez você seja muito novo para ficar pensando nessas coisas, né? Mas é algo que nós temos que pensar. Paulo queria completar a missão que ele havia recebido. Ele queria levá-la a bom termo. Eu e você temos que ter algo semelhante. Senão, não faz sentido viver sobre a terra. Mas o apóstolo Paulo, a semelhança de Cristo, também alcançou o seu alvo. E ele completou a sua carreira, ou a sua corrida. Ele disse: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida, ou seja, todos que esperam a sua vida. Ele completou a carreira, ele guardou a sua fé, e ele agora disse: eu já fiz, meu tempo aqui já terminou, porque eu já fiz tudo que Deus me chamou para fazer. Estou preparado para ir, estou pronto para ir. Para alcançarmos o alvo, nós precisamos livrar-nos do excesso de peso que impede que corramos com desenvoltura. Hebreus, o texto é: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que impede que nós corramos e que nós alcancemos as metas e cheguemos ao alvo que Deus estabeleceu para nós? É o fato de estarmos envolvidos com tantas coisas que nos embaraçam. Pode ser pecado, pode ser preocupação, pode ser N coisas que têm se constituído em coisas mais importantes do que cumprir o mandato, a missão que o Senhor nos deu. Então eu me embaraço, então eu me perco e eu não chego onde tenho que chegar. E eu não alcanço o alvo que eu tenho que alcançar. Eu não cumpro sequer as metas, porque muitas vezes nem as estabeleci. Para alcançarmos o alvo, precisamos correr com perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É preciso perseverar. Perseverança é uma doutrina bíblica, é um princípio batista. E eu, quando falo princípio batista, eu não estou dizendo batista, mas por quê? Porque o batista crê na Bíblia. Então, é um princípio bíblico. Mas nós cremos que perseveramos porque somos salvos, e não para ser salvos, como alguns grupos evangélicos creem. A perseverança é resultado de uma fé autêntica. Você chega a pontos críticos de desânimo,
de abatimento, você pensa que é o fim. Mas no minuto seguinte, ou algum tempo, logo depois, Deus te levanta e te coloca em pé. Já vivi isso não sei quantas vezes, foram centenas de vezes. Eu já disse aqui para vocês, muitas vezes tive vontade de jogar a toalha. E todos os dias eu acho que eu tenho essa tentação. Mas Deus não deixa que eu desista. Deus não deixa que eu desanime, ainda que muitas vezes eu seja tomado por momentos de abatimentos, de perplexidade, de tristeza, de uma série de coisas que podem nos desanimar. Então precisamos correr com perseverança. Para alcançarmos o alvo, precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele não olhou para o que ele estava passando agora, mas porque ele olhou para aquilo que viria depois. Que alegria de ver muita gente salva, muita gente liberta, muita gente transformada, ao ver o resultado de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento. Não, você não pode ter um ministério frutífero e abençoado se você fugir das coisas que causam dor e dificuldade a você. Nada se consegue sem luta. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem dificuldades. Para alcançarmos o alvo, precisamos suportar as barreiras e vencê-las. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E eu falo rapidamente sobre unidade. Para alcançar o alvo, nós precisamos andar em unidade, tomar cuidado com os que causam divisão e para não sermos causa de divisão. O apóstolo Paulo escreveu: recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Afaste-se de todo mundo que causa obstáculo à sua caminhada, todos aqueles que criam embaraços. Se você pode tirá-lo de lá, tudo bem, mas se ele se mostra resistente nesse propósito, deixa ele para lá e vai em frente, não conviva com ele. Nós temos que fugir de pessoas que nos jogam para baixo. Se você puder levantar essa pessoa e ajudar, tudo bem, mas se é uma pessoa que o tempo todo ela tem que agarrar-se a uma vida de murmuração, de reclamação, de só negativismo, foge dessa pessoa, sai fora, corre dela, ore por ela, no mínimo. Se ela quiser ajuda, eu repito, ajude-a, mas se ela se mostra persistente nisso, aliás, não precisa nem pedir para você sair fora, né? Porque ninguém gosta da companhia de gente que fica só, ó céus, ó. Bom, para alcançarmos o alvo, precisamos andar em unidade, não permitir que haja divisão entre nós. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A questão básica lá em Corinto, o problema básico é que um era pelo apóstolo Paulo, outro era pelo apóstolo Pedro, o outro era por este, aquele outro, formavam grupinhos, e enquanto houver grupinhos, a coisa não anda.
Nós temos que ter o mesmo parecer. Para alcançar o alvo, precisamos andar em unidade, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É preciso que nós busquemos pensar a mesma coisa, caminhar na mesma direção, pensar da mesma maneira e caminhar juntos. Nada de, não, eu não quero. Como é que não quer? Se não quer, sai fora. Vai embora, vai buscar um lugar que você faça o que você quer, do jeito que você quer. Igreja é lugar de andar junto, é lugar de andar em unidade. Glória a Deus. Para alcançar o alvo, nós precisamos andar em unidade e evitar toda e qualquer ambição egoísta, regida por interesses pessoais. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Igreja é corpo. Igreja não é independência, é vida em comunidade. Para alcançar o alvo, precisamos andar em unidade e humildade, considerando-nos uns aos outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildade é essencial para nós andarmos juntos e caminharmos em unidade. Concluindo, nós temos um alvo: ganhar pessoas para Jesus. Temos uma meta: ganhar mais em um ano, e já faltam 317 dias para a gente alcançar esse alvo. O planejamento: como vou chegar lá? Essa é uma responsabilidade sua. Para planejar, você vai ter que buscar Deus, orar, depender dele, mas você tem que fazer isso. Se você não tem planejado, você não vai chegar a lugar nenhum. E finalmente a unidade, ela deve ser cultivada e preservada. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a sua graça.